Alô, galera! Salve, salve, tudo bem? Estamos de volta por aqui no YouTube do Surf 360, porque nessa semana foi desfeito qualquer mistério sobre o pico do surf nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. E esqueçam aquela ideia da realização do evento numa piscina de ondas artificiais. O Rush do Tio Kelly ficou para escanteio. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora nesse vídeo aqui no nosso canal do Surf 360. Já se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder absolutamente nada. Pode compartilhar também o nosso conteúdo com toda a galera. Tô aqui ao lado do Thiago Blum para a gente falar dessa escolha, meu caro Thiago Blum, do pico da terceira edição do surf nos Jogos Olímpicos, agora para LA 2028, depois do Japão, depois de Paris / Tiahupo no Tahiti, teremos o surf em LA, mas nas tradicionais ondas de Trestles na Califórnia. E aí vem uma boa notícia para o Brasil, palco das últimas 4 edições do WSL Finals, com 3 títulos conquistados pelos nossos atletas. Tudo bem, Blum? Um abraço. Tudo bem, Mal, pessoal ligado no canal. Antes de começar, eu quero perguntar para você gostou? Direto e reto. Não muito, mas vamos lá. A gente vai falar aqui ao longo do vídeo. Tá, eu digo que eu gostei. Gostou? Tá. Eu gostei. Eu não sou da ala que defende a piscina como competição olímpica. Por uma questão de tradição, por uma questão de essência. Eu acho que essa ideia da piscina cresceu muito depois do que aconteceu com Gabriel Medina na semifinal lá em Tiahupo. Mas vamos lá, também é uma coisa que cresce fora da bolha, né? Porque dentro da bolha, como todo mundo já está acostumado a essa condição de você depender de uma ocasião da natureza, né? Então foi muito mais de quem não acompanha, aquela coisa fora da bolha, do que necessariamente dos atletas, né? E eu acho que até uma coisa fora da bolha dentro do nosso país. Acho que teve muito brasileiro, torcendo, claro, para o Gabriel e para os brasileiros, sentiu o baque de não ter onda. Houve uma linha aí até de Felipe, próprio Ítalo e Gabriel também falando sobre a possibilidade da piscina. E como você disse, só fazendo um parênteses, é bom para o Brasil porque temos história de títulos ali, mas na piscina também seria, né? Então não seria essa a questão. Mas como houve no Tahiti o que aconteceu, e o diferente foi o Gabriel ficar sentado ali 25, sei lá, quase 30 minutos sem vir onda. Quem não está acostumado com surf, isso acontece muito em baterias, faltando 5 minutos, 8 minutos, não vem onda, ou não vem onda boa e tal. E isso pesou um pouquinho para a piscina. Acho que a questão da piscina, o ponto mais interessante seria por conta de horário, né, de grade, de cumprir exatamente uma tabela certinha ali, isso. Seria como, por exemplo, uma competição de natação. Ó, às 8h52 da manhã, quem vai entrar na água é o Felipe Toledo. Às 8h57, o Gabriel Medina. Como grade de programação, principalmente para televisão, é muito mais correto e inteligente. Mas eu sou do cara do oceano, eu acho que tem que ser decidido no oceano. Fico feliz que tenha sido. E aí, em Trestles, eu era mais Trestles do que Huntington Beach, que é seria o grande duelo ali na região da Califórnia, próxima a Los Angeles. São as duas praias mais tradicionais. Tem a galera de Huntington, existe essa rivalidade interna ali com o San Clemente, né, com a galera de Trestles. Mas é uma onda, Lowers é uma onda incrível, já teve vários títulos sendo decididos lá e não existe nenhuma questão de questionamento sobre qualidade e condições para uma competição olímpica do nível de uma Olimpíada. Gostei bastante. Como você disse, a expectativa que a gente tem, apesar de estar um pouco longe ainda, né? Tem o circuito de 25, tem o circuito de 26. Se nada mudar no critério de classificação, vai ser o Mundial de 2027 que vai classificar os melhores para os Jogos Olímpicos. Claro que eu imagino o Felipe Toledo deve ter crescido o olho de um jeito. Falou, pô, tá praticamente em casa, um lugar que eu conheço muito bem, que eu sei que eu vou muito bem. Então, a preparação vai ser até diferente, acredito, para essa questão. De novo, falta muito tempo, mas é uma escolha que me agrada. E fazendo um parênteses também, uma outra notícia que saiu na outra semana, e essa eu fiquei muito chateado, deles não terem incluído o longboard para essa edição. Longboard tem uma história muito, muito conectada com a Califórnia, com as várias regiões, várias ondas da Califórnia. Eu acho que era uma possibilidade legal, um momento legal para introduzir também o longboard. Não teremos dessa vez, tem que esperar os próximos jogos lá em Brisbane. Mas, como eu disse, gostei. Eu acho que
queria ouvir a sua opinião, porque você conheceu recentemente Trestles também, eu queria que você falasse sobre isso. Não, vamos lá. Eu acho que a gente já teve uma overdose de Trestles nos últimos anos, Sem dúvida. definindo o título mundial, né? Vale lembrar que WSL Trestles esse ano saiu como Finals, mas vai ser uma etapa... Será uma das etapas já depois regular. do corte, né? Exato. Então teremos menos competidores já em San Clemente, já nessa segunda metade do calendário. Tivemos essa overdose de 4 edições seguidas do WSL Finals, e aí entendo que isso pese positivamente para o Brasil. São 3 títulos no masculino, né? Sempre lembrando, 1 do Gabriel Medina, 2 do Felipe Toledo, com 2 vice-campeonatos do Ítalo, inclusive do ano passado para o John, e a Tati também foi vice por lá em 2021. Então, assim, o resultado dos brasileiros em Trestles, acho que todo mundo fica com essa expectativa dos Jogos Olímpicos de LA por lá, porque a gente sabe que os brasileiros vão muito bem nessa condição. Quando o Gabriel ganhou, o Felipe foi o vice? Isso. O Ítalo foi vice. Não foi? Agora me deu branco. Felipe. Foi o Felipe? Felipe. O Ítalo foi vice pro Felipe. Pro Felipe, isso, exato. tá certo. Correção feita aqui. Por isso que o Ítalo tem 2 vices-campeonatos por lá, pro Felipe e pro John no ano passado, isso. E aí o que eu penso, que talvez essa fosse a hora da piscina, porque tivemos 2 edições já em condições de natureza, em condições de oceano. Olimpíada de 2032 em Brisbane, na Austrália. A gente não sabe ainda como é que vai ser, está muito distante, acho que não é hora de tomar essa decisão. Ao que tudo indica, o surf vai continuar no programa olímpico. Sim. Eu entendo que depois do que aconteceu em Chopo, talvez agora fosse a hora de pelo menos... Eu também sou muito mais da condição do mar do que da piscina. Eu sou muito mais favorável à condição que a gente tem envolvendo a natureza do que uma máquina que cria uma onda artificial. Mas talvez depois de tudo que aconteceu em Chopo e dessa overdose que a gente teve de Trestles já envolvendo o WSL Finals, talvez eu fizesse essa alteração. Mas aí eu também vou colocar um contraponto na minha própria opinião aqui, que é a distância. De LA especificamente, né? Lemoore fica na Califórnia, Sim. Mas não fica tão próximo. É como se fosse uma cidade do interior. Matiahupo também não fica próximo. E essa é uma outra questão que aí eu coloco o porquê talvez de condições naturais, talvez eu escolhesse Huntington Beach. Tá. San Clemente dá pra gente falar que faz parte de Los Angeles. Vai ter mais onda. Tem mais onda em Trestles do que em Huntington Beach. E entendo até que San Clemente seja quase um anexo a Los Angeles, né? São 2 cidades praticamente coladas. Mas Huntington tá muito na essência ali de LA, né? Faz parte da costa de Los Angeles, então assim... talvez nas condições naturais, pela proximidade, para você deixar essa galera muito dentro do universo olímpico, talvez eu escolhesse Huntington Beach. Tá. Por já ter passado agora por 2 condições de oceano, talvez eu escolhesse a piscina para quebrar um pouco disso e mostrar para o mundo que não acompanha a WSL como funciona a competição numa piscina de ondas, criadas ali as ondas artificiais. Eu gosto de Trestles pelo resultado positivo que os brasileiros sempre tiveram por lá, mas talvez eu fosse em condições diferentes do que a gente já viu de WSL Finals. E aí, só pra gente fechar, e aí eu quero ouvir você também, porque a ISA, Associação Internacional de Surf, e o Comitê Olímpico Internacional nunca falaram abertamente sobre as possibilidades, mas talvez tivesse pipeline na história. Já que a gente teve Chopo numa distância de 15 mil quilômetros de Paris, que talvez o Havaí também entrasse nesse cenário, né? Você vê como é um caso, entre aspas, simples, mas que tem várias nuances, várias questões envolvidas. Eu não sei se você lembra, mas a gente fez a final da Tati pela Rádio Band News FM juntos. E quando estava acabando, eu falei assim, pô, quero ver se podia ir pro Havaí e tal. O problema é que no Havaí, pipeline, nesse período do ano, né, período olímpico, é verão no Havaí. Meio do ano, né? Meio do ano, não tem muito boas ondas. Seria incrível como fizeram. Em Tiahupo, a distância, eu acho que pesa mais ou menos. A questão da piscina, você falou, pô, a gente vai ter que esperar até Brisbane, talvez fosse agora. Mas, cara, do jeito que está evoluindo a tecnologia de ondas artificiais, hoje já daria para fazer um campeonato mundial em várias só no Brasil já tem vários pontos, mas no mundo inteiro tem, até na Alemanha, a gente viu agora o Arthur Vilar surfando na Áustria, tem vários lugares incríveis, daria para fazer um circuito mundial de piscina. Cara, nós estamos em 2025, até 2032, imagina o que vai ter de possibilidades. Então, eu acho que seria um absurdo, falando hoje, do mesmo jeito que a Califórnia. Eu sou do mar, assim, vai ser difícil alguém me convencer, fazer eu mudar de opinião sobre mar ou piscina. Mas, cara, se ele levar uma etapa, uma Olimpíada para a Austrália, de volta, como foi em Sydney, com o surf, e jogando uma piscina, eu acho um despropósito, né? E o mesmo acontece com a Califórnia. Tem opções, você falou de Huntington, tem Oceanside, tem Trestles, e ali na região tem muita onda boa. Então, agora, em questão da tecnologia,
De repente eles vão colocar uma piscina dentro de um estádio, dentro de Brisbane. Sim. A gente não sabe, né? A condição de tecnologia que existe está crescendo absurdamente. E eu acho que o Havaí seria uma grande opção se o período fosse um período de boas ondas. E aí o que você falou, São Clemente é pertinho de Los Angeles. É praticamente toda uma um anexo de LA, né? E acho que talvez essa minha opinião, de não gostar tanto assim da escolha de Trestles, ela seja muito condicionada pelas edições já sequentes do Finals, Mas né? é isso que eu ia te falar também. São 3 anos, Isso, né? Tem que nós já não teremos mais, né? Como fator decisivo do Campeonato Mundial. Eu vou abrir aqui que eu tentei entrar em contato com Felipe Toledo, com a assessoria do Felipe, com a assessoria do Ítalo, falei, e com a assessoria do Gabriel também falei. Eu queria ouvir a repercussão, o que os atletas pensam. Sim. Porque duvido que alguém vai chegar e falar assim, Trestles, cara, Trestles. Acho que difícil vai acontecer. Sim. Não falar que é uma onda ruim, é uma onda que não seja... Principalmente o Felipe, Então, né? de um nível olímpico, né? Se você pegar uma onda, por exemplo, do Surigasaki, que foi no Japão, não tem uma qualidade, uma fama... Shiba, né? Em Shiba, não tem uma qualidade, uma fama e uma visualização, uma visibilidade como tem Tiahupo como tinha. Sim. Né? E acho que não vai ter em lugar nenhum, a não ser que a gente colocasse realmente em pipeline uma Olimpíada nos Estados Unidos. Mas Trestles está num nível altíssimo, né, para receber uma Olimpíada. Então, eu queria que as pessoas que estão vendo a gente também mandem as suas opiniões. Aí no vídeo. E os atletas que assistem também, para saber o que passa. E a gente está falando aqui de Felipe, de Gabriel, de Ítalo. A gente não sabe, tem cara. De repente muita água o cara para passar debaixo da ponte. Tem 3 temporadas aí e pode surgir outros caras, né? Tomara que surjam e que a competição seja ainda maior. Acho que o fato de querer disputar um circuito mundial já é, né, um CT já é uma visibilidade. Tem o Iago, que, né, nem se fala. E acho que chegar numa Olimpíada é mais um atrativo, uma busca que esses caras objetivam, né? Serão 48 atletas, mais uma vez, né? 24 homens e 24 mulheres. Esse regulamento ele se manteve. Sim. A ver ainda como será o critério de classificação, quantos serão via WSL, como é que vai funcionar também vai ter o ISA Games, né? ISA Games, exatamente. Mas eu acho que tem isso, muita coisa vai acontecer até 2028, a gente não sabe como os atletas vão chegar lá, quem ainda vai estar nativo, espero que todos eles estejam nativa para que a gente veja uma edição do Surf em LA de altíssimo nível, mas se fosse o ano que vem, acho que a gente vai fechar rapidamente num consenso aqui, que entre os homens colocaríamos Gabriel, Felipe e Ítalo. Eu vou tentar enxugar, tá bom? Pouca vaga, né, para o Brasil, senão né? Senão a gente faz uma lista muito extensa, então eu vou tentar enxugar um pouquinho. Gabriel, Ítalo e Felipe, o Griffin, porque surf em casa também, o Ethan e John. Se o John voltar... Se o John voltar, tô pensando hoje não tem nos muito nomes atuais como ainda, escapar, né? Acho que a gente fecharia numa lista assim, mais enxuta. Vendo que se realmente for o critério, for o primeiro critério se classificar via circuito mundial, aí a Austrália é Jack e Ethan mesmo, assim, né? Eu tô falando mesmo dos favoritos, né? Dos favoritos. Assim. De classificados aí aí eu colocaria também o Iago, se for, né? Do Brasil, quem for. É que a gente vai ter o limite de 3, né? Aí vai depender da classificação. O Brasil vai precisar de uma outra vaga via ISA Games. Eu tô tentando enxugar essa lista de possíveis prováveis favoritos, né? Nessas condições atuais ainda, por isso que eu coloquei esses 6 nomes. Vai ser legal demais. Eu acho que deixa um pouco mais equilibrado do que Tiahupo. Deixa mais aberto para uma zebra, uma surpresa de um gringo que talvez não faça parte do circuito mundial, mas... Né, que tenha condições ali, não é uma condição extrema, né, de consequência como é Tiahupo, como aconteceu. Acabou que aconteceu uns dias, outros não, mas enfim. Não, eu gostei da notícia, eu acho que Trestles está no tamanho olímpico e vai receber bem essa Olimpíada com toda certeza. Das mulheres, torcer para que a Tati, nossa medalha de prata em Paris 2024, Chopo, volte bem, depois desse recesso que ela tirou para a temporada, né, para o restante desse ano de 2025. E a gente fecha também ali com as meninas que estão no hype hoje em dia, né, com Caitlin Simmons, dependendo aí, quem sabe aí Caroline de Marks, uma volta nessa Carissa, condição. A gente não sabe, mas a Caroline Marks também. Sim. Acho que a gente não vai conseguir fugir muito. É o que o Bloom disse, né? A condição ela abre um precedente para alguma surpresa, para alguma novidade. As classificações você tem que se desempenhar no circuito mundial todo. Mas quando chegar... a gente também não pode deixar de fora desse páreo. Claro.
Mas é isso, vamos seguir acompanhando então atualizações ao longo desse ciclo olímpico, tanto por parte da Associação Internacional de Surf, como também do Comitê Olímpico Internacional, de como será essa definição, as classificações, quais serão os ISAs, né, os Jogos Mundiais de Surf que entram justamente nesse processo de classificação dos atletas. E claro que todas as novidades a gente vai contando para vocês aqui no YouTube do Surf 360. E claro, a gente quer ouvir a opinião de todos vocês, né? O Bloom foi 100% favorável à decisão de Trestles, eu já fiquei um pouco mais em cima do muro, talvez pensasse ali numa outra alternativa pela overdose que nós tivemos de WSL Finals em San Clemente, mas a gente quer ouvir todos vocês também, podem deixar os comentários aqui nesse nosso vídeo do Surf 360. Fechado, galera? A gente volta então em breve, Bloom. Valeu! Valeu, até a próxima!